Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje nós estamos aqui para mais um Papo de Amigurumeira. O assunto vai ser costuras. Hoje é sábado, dia 16 de outubro de 2021. Então, se você está assistindo isso e não é sábado, não é outubro, não é 2021, fique sabendo que não é ao vivo também. Então, vamos começar. Estou aqui com a Thalita, minha filha, que é quem vai manter eu no rumo certo para não sair falando bobagem. Tá, e quem que é você? Ah, sim, eu sou... É bom, né? Eu sou a Teca da Imagina Alinhando. Eu ajudo pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero. Então, agora sim, podemos começar, né? Sim. Então, vamos lá. Então, bom, como a mãe disse, hoje a gente vai falar sobre costuras em amigurumi, né? A gente sabe que é um assunto bem delicado. As amigurumeiras aí sofrem com costura. Com razão. E eu quero só dar alguns recadinhos. Primeiro que a gente tá com um sorteio ativo, né? Então, se você está assistindo agora, não passou lá no sorteio para participar, hoje a gente vai sortear no fim do Papo de Amigurumeira. Então, vai lá que ainda tem tempo de participar, né? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta precisa... Antes da primeira pergunta, é assim, tá ali, como vai funcionar isso? Thalita preparou algumas perguntas ali, né, para mim. Eu vou responder, vou tentar ser o mais clara possível. Se eu tiver alguma dúvida, se eu não souber, daí eu volto outro dia, em outra live, e respondo. Eu vou tentar ser bem clara, mas se você ficar com dúvida, ou tiver alguma sugestão, ou tiver alguma pergunta, qualquer coisa, escreve ali que a gente está vendo os comentários e daí eu tento responder, tá bom? Então, agora sim, podemos começar. Podemos começar. Então, voltando aqui, o assunto é costuras, né? Então, vamos lá. Oi, Andréia, tudo bom? Bom, primeira pergunta que é aquela coisa que eu acho que todo mundo que começa no amigurumi pensa. Precisa saber costurar ou bordar bem para fazer uma boa costura em amigurumi? Então, não precisa. Claro, você precisa saber, pelo menos pegar numa agulha, mas não precisa ser uma exímia costureira ou bordadeira, não precisa. O que você precisa? É saber que, assim como na costura, no bordado, você vai usar algumas ferramentas especiais, né? E tem algumas técnicas que são diferentes da costura comum, costurar tecido, para a costura de amigurumi. Quem já faz costura em algum outro tipo de artesanato, tricô, por exemplo, crochê, né? Crochê que é bem próximo, que é um tipo de crochê, afinal, vai ver que tem mais habilidade, mas não precisa saber, não precisa ter nenhum curso técnico nível avançado de costura, não. Tá. E uma pergunta bem introdutória aqui do nosso assunto. Para que serve a costura em amigurumi, afinal? Aonde que usa essa costura, assim? Então, a costura no amigurumi serve para juntar as partes do amigurumi. Então, você tem um corpinho, né? Você faz o corpinho, faz a cabeça, faz o braço, faz a perna. A costura serve para juntar tudo isso. Esse é o básico da costura. Coisas que são um pouquinho diferentes seriam os bordadinhos. Vou bordar um olhinho, bordar um nariz, bordar um detalhe qualquer no amigurumi. Ou costurar uma roupinha, né? Que daí costura fora do amigurumi para vestir nele. Mas, basicamente, a costura no amigurumi é para juntar as partes do amigurumi. E por isso que acho que é tão importante, né? Porque, afinal de contas, se não ficar muito bom, fica aparente e fica aparente. Às vezes, a gente até quer fazer mesmo aquela costura que parece que é um alinhavado, né? Que é aquela coisa mais rústica. Mas, normalmente, a gente tenta disfarçar a costura para ela não ficar tão visível. E tem o problema também das peças terem que ficarem alinhadas, a não ser que você esteja intencionalmente criando um monstrinho, sabe? Não estou falando isso, né, que estou criando um monstrinho. Não, é que às vezes você está mesmo fazendo um bichinho para o Halloween, por exemplo. Aí tem um ombro mais alto que o outro, uma perna
né? Mas assim, normalmente a gente tenta deixar tudo alinhadinho. E esse acho que é o grande desafio da costura, né? Colocar as partes certas no lugar certo, alinhadinho. É isso. Agora que está entrando bastante gente, deixa eu avisar de novo, a gente está com o sorteio que a gente vai fazer hoje no fim da live. Então, se vocês quiserem participar, ainda dá tempo de ir lá escrever Me Ensina Teca. O que acontece? O sorteio é em comemoração aos nossos 2.000 seguidores aqui no Instagram. E a gente não queria, assim, que fosse um sorteio de vocês marcarem pessoas, enfim, se fosse só uma coisa para chamar a gente que não está interessada. A gente quer alguém que tenha interesse em aprender mesmo. Então, se você quiser aprender com a Teca, a gente está oferecendo 3 módulos do curso dela. Então, um módulo que é sobre estrutura em amigurumi, colocar arame, esse tipo de coisa dentro do amigurumi para ele ficar firminho. Os outros 2 módulos são módulos bônus do curso, então um módulo com ursinho educativo, que é este que está aparecendo aqui. É uma receita exclusiva da Teca, que é exclusiva do curso, tá lá. E também o outro módulo que é o de precificação. Então você recebe a planilha e também a aula para mexer na planilha. Então, se você quiser participar, ainda tá lá o post. A gente vai sortear no fim do Papo de Amigurumi. Teve gente que entrou agora. Então, entra lá no post e comenta, Me Ensina Teca. E aí, no final dessa live, nós vamos sortear esses brindes para vocês. Vai ser uma ganhadora só, isso é importante. Uma ganhadora só uma. Vai receber todos os 3 módulos. Bom, vamos lá. Continuando. O que você diria a quem tem dificuldade com costuras em amigurumi? Primeiro, não desistir, né? Que é assim, eu sei que é frustrante, porque eu passei por isso também. No começo você faz, fica tudo bonitinho, vai costurar, aí sai um braço aqui em cima, outro braço lá embaixo, uma perna no lugar, outra perna... A cabeça, né, sai virada para o lado, você quer para frente, sai para o lado. Então, assim, a primeira coisa, não desistir. Não desistir, paciência, tem que ter paciência. O segundo que você precisa entender na costura é assim, eu via muito a minha mãe costurando tricô, minha mãe fazia pecinhas para bebê, né? Então, ela sempre falava assim, quando vai juntar as pecinhas, é quase tão importante quanto fazer o tricô é costurar, para não ficar aquela costura grosseira. Então, no amigurumi, eu diria que é a mesma coisa. Tão importante quanto você fazer as partezinhas é costurar, para ficar uma costura invisível, para ela não ficar grosseira. E aí, não sei nem se está na sua lista. Pode ir falando, né? Qualquer coisa, a gente... Como costurar? Então, assim, eu via que uma das coisas que ela fazia e que era legal, assim, quando ela ia costurar, ela tinha o cuidado de o fio que ela estava usando na costura, ela passava a agulha de tal maneira que o fio cobria aquele pontinho do tricô. Então, no amigurumi, a gente trabalha com crochê e sabe que o crochê é todo, né, nozinhos, mas o tricô também é. Então, quando você vai costurar, você tente fazer com que a linha da costura, ela cubra aquela linha que está aparecendo ali. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais invisível fica a costura, né? E aí, quando você termina e olha, você não consegue encontrar a linha que você usou para costurar. Mesmo que ela tenha ficado assim na cara, olhando para você, se ela estiver exatamente em cima do pontinho, fazendo aquele mesmo movimento da linha que você usou para confeccionar, você não vai ver que foi usada para fazer uma costura. Você disfarça ela, então. Disfarça isso. Você tenta imitar o ponto que está ali. Isso. Claro que daí você vai usar a mesma linha, né? Não vai fazer o amigurumi em vermelho e costurar em branco, que aí fica aparente mesmo, não tem jeito. Tá, entendi. E mais alguma coisa que você gostaria de dizer para quem tem dificuldades? Olha... E treino, eu acho. Treino, acho que o treino é o mais ter importante. paciência. E assim, a paciência no amigurumi é um exercício diário, né? Por quê? Saindo um pouquinho do assunto de costura, mas no amigurumi a gente sabe que às vezes você está fazendo lá uma carreira não sei das quantas, você olha toda aquela instrução, lá no final tem que terminar em 54 pontos. Aí você vem contando, né? 50. Então, paciência, desmancha, faz de novo a carreira.
Ah, eu tô costurando, não sei o que, a cabeça saiu meio torta. Paciência, desmancha, faz de novo. Então, é assim, amigurumi é um exercício de paciência? É também. E você vai ver que vale a pena porque no final compensa o resultado. Tem outra diquinha, mas eu acho que você deve perguntar logo aí, então tá. Acho que sim, acho que eu vou perguntar. Eu acho que eu sei do que você vai falar, que eu acho que é essa próxima pergunta. Quais as ferramentas ou os materiais que você acha indispensáveis ou, enfim, né, que são muito importantes para ajudar na costura? Isso. Bom, então, a costura de amigurumi, a gente tem algumas agulhas que a gente usa. Algumas não, né? Duas no máximo. A agulha principal para se usar na costura é a agulha de tapeçaria, eu vou mostrar aqui uma grandalhona, sim, para ficar bem visível, assim, né? Que as blogueiras fazem, para ficar bem visível. A agulha de tapeçaria é esse tipo de agulha aqui, que ela não tem ponta, a ponta dela é redonda. Por que isso? Porque quando você está costurando amigurumi, a agulha tem que entrar entre os pontos e não no meio da linha. Eu uso também agulha comum, agulha de mão. De costura. Agulha de costura. Deixa eu ver. Essa vai ser difícil, né? Vai ser difícil de ver aqui. Deixa eu pegar por aqui. Então, essa agulha aí é uma agulha de costura, né? Normal. Essa daqui, às vezes, eu uso para fazer algum bordado. Porque o que acontece? Ela tem ponta. E essa ponta, quando você vai costurar, ela entra no meio do fio. E o que acontece no amigurumi é que a gente costura, depois dá aquele nozinho e esconde a ponta. Se ele tiver misturado com o fio do crochê, você não vai conseguir esconder. Então, por isso que no amigurumi, para costurar as partes do amigurumi, a gente sempre usa essa agulha de tapeçaria, porque ela não divide o fio, ela entra no meio dos pontos. Né? E esse tipo de agulha aqui, ela tem de diversos tamanhos, como todas as outras, né? Você vai escolher a que se adapta melhor ao seu fio. Então, aqui eu tenho algumas, olha, tem uma até que é bem mais fina, né? E uma que é bem grossa, mas tem várias. Aqui eu só tenho essas 4, eu imagino que tem mais grossuras isso aqui. Então, conforme o fio que você está usando, é a agulha que você vai usar. Você não vai tentar costurar barbante com essa agulha que você não vai conseguir. E se você for costurar uma linha fininha, tipo macleia, com essa daqui, você vai deformar os pontos. Então, conforme a linha, é a agulha que você usa. Além das agulhas, que são, acho que, os mais importantes. Outra ferramenta indispensável, 100% indispensável, são os alfinetes. Então, eu gosto muito de usar, vou pegar um de coraçãozinho aqui. Eu gosto muito de usar esse tipo de alfinete aqui, olha. Deixa eu segurar aqui no coraçãozinho, tá vendo que ele, não sei se dá pra ver, mas ele é maior que aquele pequeno, aquele de cabeça. O de costura, geralmente, é esse de bolinha, assim, olha, que ele é pequenininho. Coloca um do lado do outro pra ver se a gente... Aqui, ó. Tá vendo a diferença? Dá, sei lá, 1 centímetro ou mais de diferença. O amigurumi, como eles são volumes, né? São bracinhos, perninhas. Você coloca isso aqui, nem sempre ele atravessa o amigurumi. Daí ele fica dançando, ele sai do lugar. Então, eu gosto bastante de usar esses alfinetões aqui. Eu não sei se ele tem um nome especial, mas quando a gente vai comprar, tem lá a cartela dos alfinetinhos e a cartela dos alfinetões. Então, isso aí você comprou também em armarinho normal, não Sim, compra pela internet? Não, isso daqui a gente vai em qualquer armarinho, tem esses. Qualquer armarinho não, né? Falar assim, qualquer aí o que eu fui não tem. Mas é para ter em qualquer armarinho, esses alfinetões. Eu não sei se eles têm alguma outra aplicação, mas eu gostei bastante deles para usar no amigurumi. E isso aqui é indispensável, que é a outra coisa que eu ia falar. Quando você vai costurar uma parte de um amigurumi, um bracinho, por exemplo, a cabeça sempre é problema, porque ou ela fica torta ou ela fica virada. Prende, não tenha dó, prende com a maior quantidade possível que você conseguir de alfinetes, para manter ela bem firminha para você costurar. Porque se ela ficar meio solta, sem querer a gente acaba virando e ela sai do lugar.
Então, assim, não tenha dó de usar alfinete, sabe? Prende tudo. Nas minhas aulas lá, eu sempre falo isso e fico pensando, as pessoas acham que eu sou meio maluca, né? Porque eu falo assim, terminamos de fazer, agora nós vamos alfinetar o amigurumi. Eu sempre uso essa expressão, vamos alfinetar ele. O que é o alfinetar? É colocar todas as partes do amigurumi nos lugares que vão ser costurados e encher de alfinete. Aí você vê bem como tá ficando. Para costurar, eu tiro esses alfinetes, né? Deixo só a parte que eu vou costurar. Por exemplo. Parar de falar e mostrar, né? Por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui o elefantinho vira-vira, que inclusive teve uma live, né? Por exemplo, no elefantinho. Então, eu termino de fazer o elefantinho. Esse aqui acho que nem é um bom exemplo, porque ele quase não tem costura. Mas isso nós vamos falar depois. Termino de fazer o alfinetinho, eu venho aqui, prendo as orelhas, prendo o lacinho, prendo o rabinho, prendo tudo que tem que prender, a tromba no lugar. Daí vou costurar a tromba, eu solto os outros, mas ela tá no lugar certo. E daí eu costuro ela no lugar. Terminei de costurar a tromba, prendo as orelhas para ficarem no lugar. Solto uma e prendo essa. Acho que é importante para a pessoa conseguir visualizar realmente se tá certo, se tá no lugar. Porque se você coloca só uma orelha, sem a tromba, sem a outra orelha, você fica meio que perdido ali. Aquela orelha você acha que tá boa, e depois quando você coloca a outra... Porque assim, por exemplo, da minha receita lá, eu falo, prende a orelha acho que é entre a 9ª e a 10ª, qualquer coisa, carreira. Aí você lê isso na receita, vem aqui e prende a orelha, sem colocar a outra. Aí quando você coloca a outra, você vê que ficaram tortas. Então, assim, a receita é indicativa. Você vê lá na receita, você vem aqui e põe os alfinetes. Prendeu no lugar, é esse o lugar que você quer, é exatamente aqui que você quer, tá bem presinho, solta uma, costura a outra. Aí antes de costurar essa, prende de novo com o alfinete. Tá certinho? Aí sim você costura. Sabe? Eu acho que essa é a dica de ouro, assim, porque eu vejo alguns vídeos, principalmente, que elas vão costurar e colocam um alfinete só. Vem aqui na tromba, coloca um alfinete aqui, né? Um aqui, outro aqui embaixo. Começa a costurar, então na hora que você põe, tá bem preso, né? Aí você começa a costurar, começa a mexer, o alfinete começa a sair, ele sai do lugar. Então, não tenha dó. Pode encher de alfinete, que o bichinho não vai reclamar. Né? Mas esse aqui não é um bom exemplo. Como eu falei, acho que depois você deve me perguntar alguma coisa, então eu vou explicar, vou deixar ele aqui. Tá. E uma pergunta que, não sei, me veio na cabeça, não sei se eu tô falando besteira, porque eu não sou amigurumeira, né? Tem alguma linha que você acha que é melhor para fazer costura? Espessura de linha? Não sei. Não. A linha melhor para costurar é a linha que você usou para fazer o amigurumi. Então, assim, eu fiz o amigurumi cor-de-rosa, vou costurar a tromba aqui. Geralmente, quando a gente faz, na receita, no final lá diz arrematar e deixar um fio longo. Se não diz, deveria dizer. E, assim, toda parte que a gente fizer, arremata e deixa um fio longo. Se não for usar, depois você corta. Mas se for usar, já está ali, né? Então, esse fio que sobra aqui quando você fez a peça, é o mesmo fio que você vai usar para costurar. Então, essa é a melhor linha. Trabalhou com linha, sei lá, barroco? Usa a linha barroco. Terminou com a linha Anne? Usa a Anne. E assim vai. A linha amigurumi, linha Camila, o que for. Né? Tá. Aí a outra pergunta mas afinal tem como eliminar a costura desse processo? E como eliminar essa costura? Aí veio o exemplo que não era um bom exemplo. Então, quando você pega uma receita pronta, fica meio difícil fazer isso. Mas, por exemplo, esse aqui fui eu que desenvolvi, o vira-vira, né? Ele é um bonequinho. Onde está meu bonequinho? Tá ali. Para quem não conhece o vira-vira ainda, né? Então ela vai fazer uma pequena propagandinha. Isso aqui foi o bonequinho base. Esse bonequinho, ele com algumas pequenas mudanças, ele se transforma em vários bichinhos, né? No caso aqui, ele se transformou nesse elefante. Você vê que o corpinho é o mesmo,
A diferença são as orelhas, cor, bordadinho, mas é o mesmo corpinho que vira um bichinho, por isso que é um vira-vira. E quando eu desenvolvi ele, eu queria desenvolver alguma coisa que basicamente não tivesse costuras. Então você fala, tem como eliminar algumas, não todas. O que eu eliminei? A costura da cabeça. Peraí, só um pouquinho. Vamos esperar o caminhão. Muita paciência. Passa o caminhão. A minha rua aqui é terrível, é caminho. Os caminhões que vão para o porto passam por aqui. Mas enfim, a minha ideia era eliminar as costuras, né? E algumas eu consegui mesmo. Então o que eu eliminei? A costura da cabeça, os bracinhos também não tem costura e as perninhas também não tem costura aqui. Então como que eu fiz? Eu fiz uma receita que você começa aqui o bracinho, né? Reserva ele. Começa a perninha e aí quando você chega nessa altura aqui, você junta as perninhas, né? Vai fazendo tudo junto até a altura dos bracinhos, junta os bracinhos. Aí aqui tem um pequeno artifício que eu fiz, né? Você termina o corpinho, depois você vem puxando as laçadas aqui e faz a cabeça. Então, pelo menos essas costuras aqui foram evitadas. E como você fez isso? Aqui foi juntando com crochê mesmo. Com crochê, Aqui em cima, o corpinho, quando ele chega numa determinada carreira aqui, eu fiz uma carreira naquela técnica BLO. Para quem não conhece BLO, não sabe o que significa, BLO é uma sigla em inglês de Back Loop Only, que a gente trabalha somente na laçada de trás do ponto baixo. Vamos ver se a gente consegue ver o ponto baixo, por exemplo. Não sei se vai ser visível, isso vai ser mais difícil. Deixa eu ver se tem uma coisa grande aqui. Mas vamos tentar. Quando a gente olha, deixa eu ver se ele focaliza, né, aqui. Quando a gente olha o ponto baixo, tá vendo aqui na parte cinza? Ele tem duas laçadinhas. Quando a gente está fazendo, uma dessas laçadinhas fica virada para a gente na frente e a outra fica para trás. O BLO, você vai sempre pegar a laçada de trás, você vai trabalhar na laçada de trás. E quando você faz isso, o que acontece? Eu continuo fazendo o corpinho na laçada de trás e arremato ele ali, que não dá para ver porque está dentro da cabeça. E a outra laçada, que é a da frente, ela fica solta, você vê ela aqui. Daí, quando eu termino, eu volto aqui, pego os pontinhos na laçada da frente e subo fazendo a cabeça. Então, aqui eu não tenho costura. Aqui, se você olhar, não tem costura e isso aqui é tudo crochê, né? Então, essa é um artifício para você sumir com uma costura. O legal eliminar, né, no caso. O legal de você fazer isso e juntar com o próprio crochê é que você não corre o risco dos bracinhos ficarem em alturas diferentes. É claro que sempre tem uma pequena diferencinha aqui, né? Mas essa diferença é porque a gente está trabalhando em espiral, então é a diferença que a gente sabe que fica, né? Mas eles estão presos na mesma carreira aqui, os dois bracinhos. Estou fazendo aqui por trás como se vocês estivessem vendo. Aqui eles estão na mesma carreira, né? E aqui em cima, que eu falei, olha, você não consegue ver a emenda, porque não tem emenda, né? Ele segue reto aqui. E o legal também é que fica embutido, né? Então, assim, totalmente embutido. Totalmente embutido, né? Se uma criança pegar, ela vai arrebentar o amigurumi, mas não vai arrancar o bracinho. Legal. E aqui embaixo, né, eu faço uma perna, né? Deixo ela paradinha ali, faço outra perna. E aí, uma carreira seguinte, eu venho fazendo e junto as duas pernas e subo aqui fazendo o corpinho. Então, essa seria uma maneira, se a pessoa for criar um amigurumi que ela quer criar sem costura, de repente trabalhar nesse BLO, enfim. Isso, tentar encontrar esses artifícios, né? Um deles que eu achei bem legal é isso, de usar o BLO, que é bem útil para isso.
Você tem alguma dica para quando errar na costura? Tipo, errei na costura, faço o quê? Sei lá, coloquei uma orelha, aí coloquei a outra, ficou torta. Desmancha e faz de novo. E tem como desmanchar a costura? Você tem que ir bem com calma, né? Procurando o fio que você usou aqui, que você está costurando, desmancha e faz de novo. Se não for uma coisa muito grande o erro, né? Por exemplo, uma ficou mais baixo que a outra, né? E dá para dar uns pontinhos e consertar, ok. Senão, o melhor conselho é desmancha e faz de novo. Né? Para ficar... ontem até eu vi no Instagram, alguém colocou uma frase assim: não existe trabalho manual perfeito, existe trabalho manual bem feito. É verdade. Então, assim, como que eu faço amigurumi perfeito? Como que eu faço a costura perfeita? Não existe. E quem faz sabe exatamente onde está o defeito, sabe? E sempre vai ter um defeito. E sempre né? vai... É trabalho manual, né? Se nós não somos perfeitos, por que o nosso trabalho vai ser? É trabalho manual, né? Então, assim, a gente tenta fazer o melhor que pode, que é o bem feito. O perfeito, daí, demora um pouquinho mais. Não existe, no caso. Tá, e quais as outras dicas que você daria para ter uma boa costura? Tem mais alguma outra dica que você acha que é importante? É aquilo, bom, você sempre tentar fazer as coisas invisíveis, então usar costura invisível, fazer aumento não, mas diminuições invisíveis, usar as técnicas de invisibilidade o mais que você conseguir. Se você conseguir imitar o ponto do crochê, né? Imita na costura. Então, não são muitas dicas, treino, né? Como sempre, né? Treino. Com o tempo, aí você fala assim, outro dia até uma menina comentou, achei bem engraçado. Eu fico tão chateada que, sabe, eu jogo pra lá, né? Quando eu termino e vejo que não costurei direito, eu jogo fora. Ela falou que dá pro cachorro. Dá pro cachorro, até eu comentei, aqui em casa tem 2 gatos, eles adoram amigurumi. Mas é assim, né? Se você vê que, puxa vida, né? E não tiver com muito problema de refazer, refaz. Eu tento desmanchar e fazer de novo. E é uma boa prática porque você treina mais, né? Quando a gente erra, no amigurumi você não erra, você aprende como não fazer, né? Então, quando você aprende que aquilo não dá certo, tenta de novo de outra maneira. A costura não deu certo, tira e coloca de novo. Acho que é essa aí, né? Sim, um detalhe importante, esconda as pontas do fio, porque não tem nada mais chato do que você pegar um amigurumi e ver as pontas da costura aparecendo. Então, esconde, sabe? Tem aquele jeitinho que a gente dá nozinho e esconde esses fios. Mais uma coisa também. Que eu vi aqui e lembrei, rabinho, por exemplo. Às vezes você tem que prender uma coisa que é bem pequenininha, como esse rabinho, né? Aí você entra com o fio para lá, entra com outro fio para cá, dá um nó e... Só cuidado, você tá mostrando para você mesmo. Sim, aqui, o rabinho, né? Que é um pontinho só aqui, tá vendo? Aí você entra com a agulha, sai com o fio do lado de cá, entra com outro fio ali, sai do lado de cá, dá um nó e ok. Na hora que você termina, tá ok. Daí você faz assim, ele sai. Sai na tua mão o rabinho. Então, assim, apesar de ser pequenas coisas, faz uns pontinhos, sabe? Faz uns pontinhos. Antigamente que eu digo, há uns 3 meses atrás, eu sempre dizia que eu evitava dar nó. Que eu não gostava de dar nó nas linhas, que eu só passava por dentro do enchimento. Realmente o enchimento ele segura muito bem a linha. Mas assim, hoje eu mudei um pouco. Eu digo que deu nó, sabe? Deu nó. Entra com a linha aqui, entra com a outra linha, sai ali, dá um nozinho. Você tá mostrando para você de novo. Tô mostrando para mim. Então, entra aqui, sai num ponto qualquer, entra com a outra linha, sai no mesmo ponto, dá um nozinho, esconde o nó. O enchimento ele segura bastante. E quando der um nó, deixa uma pontinha sobrando. Porque a linha, ainda as linhas finas, elas prendem melhor.
Mas se você estiver usando tipo uma linha como essa, que é mais grossa, o barroco, ou essa linha que é toda fofinha, que ela corre bem fácil, você dá um nó, se você cortar muito rente ao nó, ele vai desmanchar. Então, deixa uma pontinha maior, daí você puxa por dentro, esconde tudo aquilo e evita de desmanchar esse nó. Gente, para quem tá aí, vou falar de novo primeiro. Se vocês tiverem pergunta, tudo mais, deixem aqui pra gente, que a gente gosta quando vocês perguntam coisas. Conta qual é a sua grande dúvida na costura, o grande problema. Vamos ver se a gente resolve aqui. Outra coisa que eu vou falar de novo, a gente tá com o sorteio ativo lá, vou mostrar aqui, ó. Então é esse post aqui. Se vocês quiserem participar, ainda dá tempo, tá? Tem que comentar lá, Me Ensina Teca. A gente está sorteando 3 módulos do curso. Então, se você tiver interesse, mas se tiver interesse mesmo em aprender, tá? Se não tiver, não precisa. Porque a gente quer alguém que quer mesmo aprender, né? Isso. São 3 módulos do curso. Um dos módulos é estruturas em amigurumis, que é aquele artifício que a gente usa de colocar algum tipo de armação por dentro para ele ficar firminho. Então, esse é um módulo estruturas sobre amigurumi, tem acho que umas 3, 4 aulas. O outro módulo trata do ursinho educativo, que é, deixa eu ver se eu aponto direito, esse ursinho aqui, que ele solta as partes dele para a criança treinar, né? Onde está o braço. É uma receita exclusiva dela. Tá tudo descrito lá no post, tá? Não vamos ficar falando aqui tudo de novo. E o outro é de precificação, mas vejam lá no post se vocês quiserem, é que senão a gente fica muito tempo falando sobre aqui, isso. Ó. Tá, continua. Tá, então quer participar, ainda dá tempo, a gente vai sortear só no fim do Papo de Amigurumeira. Bom, o que mais que eu ia falar? Se você fez tudo isso para me cortar e não tem mais pergunta... Não, calma, eu tenho perguntas, eu só fiquei nervosa. Qual você acha, isso eu não sei se você vai saber uma resposta, assim. Qual você acha que é o fator determinante para uma costura sair boa e para uma costura sair ruim? Então, um para sair boa e outro para sair ruim. Bom, para sair ruim é fácil, né? É você usar uma linha de outra cor, é você fazer os pontos, deixar tudo frouxo, é você não esconder as pontas, é ficar torto. Isso é fácil, saber, ó, fazer costura ruim, acho que todo mundo aqui sabe bem, porque no começo é o que a gente mais faz. Mas assim, fator determinante que eu quero dizer é, sei lá, usar a agulha errada ou usar a linha errada, o que você acha que, assim... são tantos que é difícil escolher um, né? Essa conjunção de agulha com o material errado, colocar no lugar errado, são várias coisas. Às vezes a gente confia demais, né? Você coloca ali a cabeça do bichinho, é aqui que eu quero colocar, não prende direito, aí você começa a costurar, vê que tá torto, aí tenta arrumar, não consegue. Isso também é bem triste, sabe? Quando você, ao invés de desmanchar e fazer de novo, não. Tenta arrumar, do jeito que estava, você tenta arrumar, vou dar um jeito de arrumar. E não consegue, fica mais torto e fica repuxado. Isso é realmente de matar. Agora, para ficar bom, paciência. Eu acho que assim, fazer com calma, né? Vai fazer a costura. É claro, depois que você faz aí vários, né? Você vai ver que você vai pegando o jeitinho, né? Mas no começo, faça com bastante calma. Não, meu Deus, errei o ponto, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, né? Desmancha aquele pontinho, faz de novo, não entra em pânico. Eu acho que esse é o fator determinante, é você ir com calma. Sim, todo mundo tem dificuldade na costura, então vai prestando atenção no que você está fazendo. Na amigurumi, todo amigurumi, preste muita atenção no que você está fazendo. O que está acontecendo enquanto você está fazendo? Você está costurando, o que está acontecendo? A linha está ficando aparente? Desmancha. O ponto ficou repuxado? Desmancha. Né? Eu acho que é muito importante prestar atenção. Esse deve ser o grande fator. E para sair ruim, não preste atenção em nada. Também deve ser. Que quiser. E assim, a gente já falou até na aula no papo de receitas,
que normalmente assim, muitas receitas não tem a parte de montagem. Então a pessoa foi lá, pegou uma receita, fez todas as partes do amigurumi e não tem a parte de montagem. O que você diria para essa pessoa? Como proceder nesse caso? Porque às vezes a pessoa fica perdida, né? E aí, agora? Tem muita receita que a gente vê, especialmente essas que a gente baixa gratuita, né? Que tem lá o modo de fazer, não vou nem entrar no mérito se está correto ou não o modo, mas enfim. Tem uma foto de um amigurumi lindão, um modo de fazer, terminou de fazer, só falta estar escrito, exploda-se, né? Não tem como você montar aquilo. Então, já aconteceu isso comigo também, e geralmente são aquelas receitas, né, que são pirateadas, que a pessoa pirateia só onde está o modo de fazer. Aí você termina de fazer... Inclusive, não usem receita pirata. Inclusive, não use. Eu aprendi, né, e não use receita pirata, que não é legal, é contra a lei, inclusive. Mas, enfim, voltando ao assunto. Você fez lá e você tá lá com braços, perna, cabeça, roupa, sapato, não sei o quê, e não tem o que fazer com aquilo, né? E não continua a receita. Eu diria assim, olha, respira fundo, pega aquela foto daquele amigurumi lindão que você viu e vai colocando alfinete e colocando, tentando copiar a foto o máximo que você conseguir. Não dá para fazer milagre. Se não está escrito na receita, não tem como você adivinhar. Tenta copiar a foto o máximo que você conseguir e aí tenta costurar o melhor que você puder para ficar parecido com aquilo, né? Mas assim, não tem milagre. O bom seria se todas as receitas viessem completas, com a parte de montagem bem explicadinha, o que prende aonde, qual carreira, quantos pontos entre um e outro. Vai fazer o bordado do olho, quantos pontos tem aqui no meio, quantos pontos tem no olhinho. Mas nem sempre é assim, né? Aí a gente tenta imitar o máximo que dá. Então eu acho, assim, me parece que além da paciência, o fator determinante é sempre prender tudo antes e depois. Sim. Porque, vou ser sincera, que eu edito os vídeos, né, aqui da Imaginariana. E eu sempre me perguntei, mas por que ela coloca todas as partes para depois ela desmanchar, né? E prender só uma parte? Por que não vai... Aí agora que faz sentido mesmo, né? A ideia de prender tudo, eu já falei, mas entra, né? Comentou mais gente, eu vou explicar de novo. Vou pegar um exemplo melhor, inclusive, tá? Um exemplo que faça sentido. A Andréia falou, Teca, você é uma super professora. Ai, obrigada, Andréia. Carinha com corações. Obrigada, Andréia. Por exemplo, eu vou usar essa ovelhinha aqui, que ela tem, só na carinha dela, tem um monte de coisas costuradas aqui, né? Tem a boquinha aqui... boquinha, orelha, meu gato está tendo ataques aqui embaixo, olhos. Então, por exemplo, para fazer a carinha dessa ovelha, primeiro eu coloco todas as partezinhas que vão nela, as orelhinhas, tudo, e coloco alfinete em tudo, olho, boquinha, tudo que tem direito aqui eu coloco alfinete e monto ela cheia de alfinetes para eu saber exatamente onde vai cada parte. Ai, a gata vai Atenção, passando o gato na frente. Vamos sair daqui. Aí, depois que você prendeu tudo com alfinete, então eu prendi as orelhinhas. A orelha vai ficar aqui, aí eu solto tudo, porque os alfinetes, eu sempre falo, as linhas tramam contra a gente. Você solta e prende uma orelha. Essa tá no lugar certo, aí você vem e põe a outra para ficar na mesma altura, na mesma posição. Aí você vem aqui, põe a outra, enche de alfinete e costura. Mesma coisa, olhinho. Então, assim, isso que a Thalita tá falando é que às vezes eu prendo tudo com alfinete e fica aquele voodoo aqui, né? O negócio todo cheio de alfinete, aí eu tiro tudo, fica só o olho com alfinete. Aí eu vou lá e prendo o olho. Mas é pra isso, pra eu ficar sempre no lugar me perguntei, certo. mas por que ela faz todo o negócio e depois desmancha? Mas agora que eu, né, entendi direito isso aí. E uma coisa que eu ia perguntar... Ai, me fugiu. Sim. Que é uma coisa que a gente já conversou aqui, então eu sei que esse assunto é interessante para vocês, é como deixar uma parte
bem firminha. Por exemplo, a cabeça, que eu sei que é um problema Por muito... exemplo, essa daqui não está com a cabeça firme, né? Olha lá. Mas se é a intenção também não ficar firme... Como deixar essa cabeça firme? Bom... Que dicas você dá para isso? Então, vamos ver se eu consigo explicar direitinho. Vou pegar até o vira-vira, vamos ver se dá mais certo aqui. Quando eu vou prender uma cabeça, então eu primeiro prendo com alfinete, né? E... Não, vira-vira não vai ser legal. Não, precisava de partes. Mas mais bichos aqui. Vamos pegar aqui uma bonequinha, uma sereirinha. Cadê? Tem aqui uma sereirinha, não sei onde está outra. Tá aí, não tá aqui. Vou pegar aqui uma sereinha. Então, aqui, por exemplo, você faz a cabeça, né, separada do corpo. Aí você vem prender a cabeça. Então, eu venho aqui e ponho um monte de alfinete para ver certinho onde vai a cabeça. Ok. Daí, eu faço a primeira costura aqui em volta. Prendo a cabeça. Mas aí eu vejo que ela ficou muito mole. Eu venho e faço uma segunda costura um pouco mais, um ponto de diferença a mais larga, digamos, né? Então, eu tinha uma costura que, por exemplo, ficava bem estreitinha e eu faço uma carreira a mais. É como se eu fizesse um anel em volta daquela primeira costura. Aí eu vejo se ela ficou firminha como eu queria. Se ficou ok, se não ficou, faço mais um anel em volta da costura. Então, eu vou aumentando, eu vou fazendo costuras assim, circulares. Eu vou aumentando a área costurada até que ela fique firme como eu queria. Então, E por que não faz essa costura grandona já de cara, assim? Porque às vezes não precisa. Às vezes uma menor já resolveria e não precisa ficar tão largo esse pescoço, né? Também tem uma coisa, o enchimento ajuda bastante. Caminhão passando. É uma coisa, é caminhão, é gato, faz parte da vida. O gato é bem-vindo à vida selvagem. Deu. O enchimento ajuda bastante. Às vezes, só o enchimento resolve, sabe? Você coloca, tem amigurumi, que é bem cheinho, você enche bastante, daí quando você prende já fica firminho. Tem amigurumi, por exemplo, que tem essa estrutura que eu falo, que é uma estrutura interna aqui, que você nem precisa muita costura para ele ficar firme. Mas, se você já faz a costura mais largo, que você, quando está costurando, não sabe qual é o mais largo, né? Você poderia, com uma outra mais delicada, dar o mesmo efeito. Então, por isso que eu falo que você vai fazendo, né? Faz uma vez, testa, faz outra vez, né? Até chegar no ponto que você queria. Vou pôr aqui a minha sereinha para ela ficar assistindo também. Pronto. Legal. E uma coisa também que acho que é interessante falar, eu acho que algumas pessoas talvez tenham dúvida, é sobre a costura com duas cores, né? Ah, sim. Tem dois tipos de costura com duas cores, né? Uma que você junta partes, uma de uma cor e outra de outra. Volta aqui, sereinha, vamos ver. Por exemplo, o rabo da sereinha. Não, isso aqui não é costurado, não. Isso aqui é feito no crochê mesmo. Mas, por exemplo, vamos fazer de conta que isso aqui fosse costurado. Então, primeiro é juntar uma parte de uma cor numa parte de outra cor, né? Que aí você tem que fazer costurando com uma das linhas o mais invisível possível. Então, é aquilo que eu falei, você faz a linha percorrer o mesmo caminho que ela faria no ponto, porque daí quando você olhar, você vai pensar que aquilo ali é o próprio ponto, né? Então, essa é uma maneira. E a outra situação é quando você junta... Acho que não é toquinha, não? Toquinha com a... Ah, tá. Aqui é a toquinha. A toquinha com a cabeça. Isso daqui é costurado, realmente. E essa costura aqui, o que que eu faço? Eu faço deixando sempre bem por baixo, né? Aqui, os pontos da costura estão bem por baixo da toquinha para não ficar visível. Aqui, ó. Então, aí, quando eu termino, né?
Mas a ideia é sempre a gente ir fazendo e imitando o movimento da linha para não você olhando não conseguir descobrir que é uma costura. Qual que é a cor que você usa, por exemplo? Porque você está falando de 2 cores. Eu uso a cor predominante. Aqui, deixa eu ver, aqui eu acho que eu usei o branco mesmo. Não dá nem para ver, mas foi o branco mesmo. Então, a cor que tem mais é a cor que eu uso para costurar, a cor predominante. Se tiver meio a meio, daí tanto faz. Nesse aqui você usa tal da terceira laçada ou tá falando besteira? Não, aqui não. Aqui eu tô juntando 2 peças assim, né? Assim, de topo, digamos. Aqui, ó, 2 peças aí. aqui, Tá. assim. Aqui também eu não uso. Será que aqui eu usei a terceira laçada? Agora você me fez. Não, aqui eu não usei porque eu não sabia dessa técnica ainda. Aqui eu fiz uma costura invisível mesmo. Essa daqui, sim, é a terceira laçada. Né? Na live do Vira-Vira, lá do Elefantinho, eu explico como que é a terceira laçada. Aqui vai ficar um pouco mais difícil da gente ver, mas vamos lá, vamos tentar mostrar. Mas você acha que essa aqui é melhor do que... Sim, do que aquela ali. A terceira laçada é o seguinte, vamos lá. Vou tentar mostrar aqui. Ó, então vamos lá. O ponto baixo, ele forma 2 laçadas. Não, ele tá focalizando. 2 laçadas aqui em cima. Quando a gente olha o ponto baixo por cima, é como se visse uma correntinha aqui em cima, certo? Quando você olha o ponto baixo por trás, que aqui não vai aparecer porque está costurado, mas quando você olha o ponto baixo por trás, ele tem, paralelo a essas 2 correntinhas, ele tem uma laçadinha na horizontal. Isso fica por trás do ponto baixo. Então, quando eu falo costurar na terceira laçada, você vai passar a agulha por essa laçadinha, porque daí quando você termina de costurar, tá vendo que aqui eu não vejo. Aqui, se não me engano, eu costurei com fio rosa. Então, você não vê o fio rosa aqui no cinza. E se eu tivesse usado o fio cinza, você não iria ver o fio cinza aqui no rosa. Porque ele pega uma laçada atrás do ponto baixo, que depois de pronta, ela fica invisível totalmente. Né? Isso é o costurar pela terceira laçada. E isso dá certo nesse tipo de costura aqui, quando você junta 2 partes assim. Né? Diferente de juntar, por exemplo, isso com isso aqui, a orelha aqui na cabeça. E aqui é costura invisível, que eu tento pegar sempre bem baixa aqui da orelhinha, né? Para depois de costurado ela não aparecer mesmo. Acho que, eu não sei, de perguntas que eu tinha formulado aqui, é isso. Se alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto isso, vou falar de novo. Estamos com o sorteio daqui a pouquinho, ó. Falta 10 minutos para terminar essa live. Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês irem lá no post e participarem do sorteio. Tá tudo explicadinho lá, tá concorrendo é um ganhador só, tá? Vai ganhar 3 módulos do curso da Teca. Então, sentir um gostinho ali do curso. Claro que no curso tem muito mais coisa, mas a gente quis meio que abranger algumas coisas, né? Uma receita, precificação e técnica, assim. Isso. Né? Então tá lá o post. Se você quiser participar, vai lá agora, porque daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para gerar o sorteio, daí ele vai puxar os comentários que estão lá já. E por que desse sorteio? Você Por não que vai do contar? sorteio? Porque a gente tá com 2.000 seguidores aqui no Instagram. Uhul! Gente, tem gente que eu sei que tá aí olhando que tem muito mais que isso. E, que é 2.000 seguidores? É nada. Mas nós começamos muito pequenininha. Então, a gente está comemorando mesmo. Está comemorando os 2.000 seguidores. E aí, nós estamos lá com esse sorteio. Tem comentário aí, faz favor de ler. Estamos lá com esse sorteio e é a comemoração. E é uma degustação do meu curso. Para vocês terem uma ideia, meu curso está com mais ou menos 157 horas. Não, aulas. Não, 158 aulas, 37 horas, isso, quase 40 quase horas. 40 horas. Curso. Então, é isso aí. Estamos comemorando. Ela perguntou a Grazi. Acho que é assim que se fala, né, Grazi?
Uma dúvida, contamos 1 a 1 como 2 pontos? Eu não entendi. Espera aí, só um pouquinho, dá licença. Contamos 1 a 1. Um aumento. Ah, é que eu não sou amigurumeira, gente, então eu não entendo. Tá, um aumento como 2 pontos. Sim, o aumento é 2 pontos e a diminuição é 1 ponto. Então, quando você faz ali, por exemplo, segunda carreira, 6 aumentos, no final tem que ter 12 pontos. O aumento são 2 pontos. A mesma coisa a diminuição, né? Que quando eu coloco no gráfico, então o aumento é assim, a diminuição é assim. Que você pega 2 pontos aqui que se transforma em 1. Então a diminuição conta como 1 ponto na contagem final, né? De pontos na carreira. E o aumento conta como 2 pontos. Não sei se é isso. É isso. É isso. É que aqui tem um pequeno delay, mas vamos ver. Depois acho que ela vai responder se tá ok a resposta. Acho que são essas as perguntas, gente. Então Não, deixa eu explicar o porquê que eu acho que ela deve ter perguntado isso. Não tá. sei. Porque assim, quando a gente vê a instrução na receita, tem lá, faz 3 pontos baixos, um aumento, não sei o que. Lá no final da instrução tem um número entre parênteses. Eu acho que é por isso que você está perguntando. Tem um número entre parênteses, que esse número é a quantidade de pontos que você fez na carreira. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, e quando a gente vai conferir, daí pode dar essa dúvida, mas é isso mesmo. O aumento são 2 pontos. Uhum. Então, tá, estamos com Partiu o sorteio? 9 minutos para terminar essa live. Acho que a gente já pode carregar aqui o sorteio. Só avisando, né? Agora vamos, né? Sessão de avisos da comunidade. Quinta-feira, toda quinta-feira às 19h30, tem a live Vira-Vira, que é onde eu trago o bichinho do dia, né? Então eu transformo esse bicho sem graça aqui, essa coisa sem graça, esse boneco de voodoo, eu transformo num bichinho. A última live foi o elefantinho. No final dessa live, a gente sorteia qual é o bicho que vem na semana seguinte. Para a semana que vem, vai ser um unicórnio. Ai, ele tá tão fofo, gente, vocês precisam... Ele tá nascendo ainda, ele só existe pela metade. Mas é um unicórnio. Então, toda quinta-feira, às 19h30, tem a live Vira-Vira, onde eu transformo esse bicho em um bichinho de verdade e já faço o sorteio da próxima semana. E todo sábado, às 10 horas da manhã, a gente tem o Papo de Amigurumeira, que a gente fica aqui, a Thalita, fazendo perguntas. Papeando. E vocês também podem fazer perguntas. Né? Inclusive, a gente tá aqui com uma listagem de assuntos, mas é muito interessante a gente saber o que vocês têm mais dúvida, que tipo de assunto que vocês querem que a gente traga. E vocês participarem, né? Que... Como eu sempre digo aqui, eu não sou amigurumeira, então assim... Ela é bordadeira, pensa. Daí quando eu tenho que fazer um bordado ridículo, como esse do olhinho aqui, eu fico quase 1 hora para bordar ele e ela fica tirando onda com a minha cara. Mas eu não sou bordadeira, né? Enfim, aí eu mostro a minha agulha aqui, né? E ela, pelo amor de Deus, a minha agulhinha é desse tamanho. Mas cada um com o seu problema. Então as perguntas que eu faço são perguntas assim, de uma leiga, mas uma leiga que está vendo de dentro, porque eu não sou amigurumeira, mas como eu sempre digo, eu sou o suporte aqui da Teca, eu faço as edições, então eu meio que vejo de dentro as coisas. E né? ela edita todas as aulas, tudo, né? Então ela vê. Então, gente, não está carregando o negócio aqui, vamos... Mas olha... Enquanto isso, vocês podem ir comentando lá, então, né? Pode falar. Porque o negócio tá lento. Buscar na galeria. Problemas, né? Problemas internéticos. Bom, outra coisa que a gente tem para falar é que logo vão começar as inscrições para um evento muito legal que vai acontecer aqui. Isso. Né? Quer falar? Não.
Porque da última vez eu levei uma bronca. Não, é que é só um pequeno spoiler. Ela já queria contar tudo, não pode. Mas o pequeno spoiler é que vai ser um evento bem legal, vai ser de uma semana, tipo uma imersão assim em amigurumi, em criação de amigurumis para ser bem sincera, né? E vai ser em novembro, tá? Então, preparem-se, porque logo a gente vai começar a falar aqui que vai ter a inscrição. E daí vocês... é gratuito, tá? É uma inscrição Isso. Totalmente gratuita. É tudo gratuito. O evento é gratuito, é online. Então, vai ser bem legal, assim. Temos né, uma vocês. Pergunta. Diga. A Regina perguntou. Bom dia, primeiro, bom dia. Bom dia. Qual agulha você recomenda para bordar nariz e olhos? Obrigada. Então, eu uso agulha de tapeçaria mesmo. Porque eu já tinha comentado a agulha de tapeçaria, que é essa. Vou pegar aqui uma mais... Eu vou pegar uma grandona, mas você não precisa usar desse tamanho, não. Só para ela ser visível. Essa daqui, olha. Porque a agulha de tapeçaria não tem ponta, então ela passa entre os pontos. Eu gosto bastante de bordar com essa agulha mesmo, costurar e bordar. Mas tem alguns casos em que não dá para usar, e daí eu usaria agulha de mão. É claro que essa agulha aqui não é apropriada, porque é muito fina, né? Você tentar passar o fio amigurumi aqui, não dá nem para ver. Mas enfim, é essa agulha de costura mesmo, né? Tentar passar um fio de amigurumi aqui, você não vai conseguir. Então eu uso agulha de tapeçaria. E se for o caso, alguns casos muito especiais, daí eu vou atrás de uma agulha de mão com ponta que seja mais grossa. Então, esse narizinho aqui, esse olhinho... Foi tudo com agulha de tapeçaria, né? Aqui, e daí olha, depende, aquilo que você falou, né? Depende da linha que ela tá usando também, né? Porque uma agulha de costura... Tem que ser uma linha fina, né? Olhar muito é claro grande. que se você for fazer aquele tipo de bordado que eu não sei fazer, já falei que eu não sei fazer bordado nenhum, aliás. Aqueles olhos bem realistas, tem uns olhos russos, né? Eu acho. São bem realistas mesmo, tem delineado, tem a parte branca, a íris, tudo mais. Aquilo lá eu acho que elas usam linha de bordado, né? Que é a linha âncora, DMC, enfim. Daí você vai usar uma agulha para bordado mesmo. Como eu não sei fazer esse tipo de olho, muito menos sei bordar, que aquilo é bordado mesmo. É um bordado. Deve ser pintura de agulha, imagino, Nos amigurumis, geralmente são esses mais simplinhos, assim, né? Pequenos bordadinhos. Então, aí é agulha normal de tapeçaria. E não tá carregando. Não tá, gente. Não tá carregando os comentários. Pois é. A boa notícia é que vocês têm mais tempo para comentar lá no post. A má notícia é que talvez a gente tenha que fazer o sorteio outra hora, quando carregar aqui, daí a gente entra ao vivo de novo só para fazer o sorteio. Né? Porque senão a gente vai ficar com 1 hora. Obrigada, ela falou. Tá. Regina que perguntou. Senão a gente vai ficar mais de 1 hora aqui só esperando esse negócio carregar. Eu sou teimosa, eu não quero pôr o óculos para enxergar ali. Mãe, mas o óculos é para perto. O óculos é para perto, também não ia adiantar nada. Mas enfim. Bom, será que carrega o meu? O teu comentário? Acho que sim, né? Se você comentou antes aqui, de eu clicar no negócio, mas não tá Considerando que não tá carregando, é o dela aqui, o note dela que tá meio preguiçoso. Tá preguiçoso. É que também tem que ver que a internet está funcionando ali, né? Tá. Deveria estar funcionando Já fiz Nossa, isso que não tem tanto comentário, né? Imagina se tivesse esse negócio. Não fala assim, tem 2K de comentário. Vou tentar de novo ao vivo aqui. Ela escreveu alguma coisa. Só quero dizer gratidão. Que bonitinha. Não, é assim. Não sei fazer nem fazer um coração assim, poxa. Gente, então acho que a gente vai fazer isso. A gente vai encerrar essa live para não ficar uma live enorme. Tem mais um comentário para cima ali, ó. Tá vendo?
Não, aquilo ali enviou uma solicitação para participar. Acho que alguém enviou uma solicitação sem querer. A Marinês, bom dia, Marinês. Bom dia. Bom, então vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos encerrar com exatamente 1 hora. A gente está muito certeira nas horas. Exatamente 1 hora de live. Não, porque a gente começou um pouquinho depois. Daqui a poucos, quando carregar aqui os comentários, daí a gente entra de novo na live para contar, né? Para fazer o sorteio direitinho, tá? Eu só vou carregar os comentários aqui. Corre, comenta que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, porque o negócio aqui tá travado. Então... O note dela é movido a lenha, então. Certo? Certinho. É isso. Então, um beijo. Quinta-feira, às 19h30, com a live Vira-Vira, que vai ser um unicórnio. E sábado que vem o Papo de Amigurumeira. Já tem assunto? Tem. Tem, tá vendo? Essas coisas. Eu ia ficar dando bronca em mim, ela podia falar isso. Justamente sobre qual a forma correta de fazer as coisas perfeitas. Existe isso. A gente vai conversar sobre a perfeição. Jesus me ajuda, tá? No trabalho manual. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Então é isso. Um beijo e até mais na próxima live. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Deixa que eu clico aqui. Encerrar.